O Botafogo vive um período de muitas mudanças. Eu vou falar sobre todas essas mudanças depois da vinheta. Olá, eu sou Társilo Delfim, o Caboclo. Estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês, para a gente falar um pouquinho mais do Botafogo, para a gente falar sobre todas as mudanças que estão ocorrendo nesse momento no Botafogo em geral, tanto fora de campo quanto dentro de campo e, na verdade, no limiar entre o campo e o extracampo, né? Porém, antes da gente começar a conversar, você já sabe, né? Vou fazer aquele pedido que eu sempre faço para vocês. A primeira coisa que vocês vão fazer agora, nesse momento, deixa o like. Depois que você deixar o like, você vai se inscrever aqui no canal e também apertar esse sininho para que você receba notificações de todos os conteúdos novos que eu colocar aqui no canal. Como você sabe, eu não tenho feito vídeos no calor do jogo, pós-jogo, por exemplo, ou pré-jogo. Eu também não tenho feito lives, né? E isso de propósito, para que eu tenha todo o tempo do mundo de escutar todo mundo que eu preciso escutar para depois elaborar a minha própria análise de tudo que eu quero falar, para poder trazer para você um conteúdo mais qualificado, mais ponderado, e para que você também não deixe de ver os seus canais favoritos, principalmente aqueles que você já tem a rotina, né, de acompanhar, que eu sei que você tem aí, e as mídias alvinegras te fornecem, na verdade, quase que 24 horas de programação por dia. Então, você não precisa deixar de assistir nada que você já assiste para poder, né, me dar aquela força aqui no canal. Quero dizer para você também que, como eu não tenho feito vídeos ao vivo, né, se você quiser ajudar na manutenção aqui do meu canal, você pode mandar um pix para canaldocaboclo@gmail.com. Isso ajuda muito no meu trabalho aqui, na manutenção do meu trabalho, né, na compra dos equipamentos, para pagar a conta da internet no final do mês também. Isso é extremamente importante. Isso, assim, se você gosta do meu trabalho e se você se sente à vontade e tiver disponibilidade de querer contribuir, de querer me ajudar aqui com o meu trabalho, tá bom? Eu vou deixar, então, aí embaixo o endereço, a chave do meu Pix, para você mandar para mim. Você também pode aproveitar, quando você mandar o seu Pix, para colocar sugestões, para colocar críticas. Se você quiser mandar perguntas também, pode colocar perguntas e eu sempre vou lê-las, né, aqui depois, quando eu estiver fazendo outro vídeo, beleza? Bom, eu estou falando para vocês que o Botafogo está passando por um período de muitas mudanças, né? E deveria, né, a gente pode pensar que o Botafogo já deveria ter feito essas mudanças há um bom tempo. Acontece que a gente entrou naquela questão de uma decisão errada que levou a novas decisões erradas, mas eu não quero voltar nisso, né? O importante é a gente lembrar o seguinte: todas essas mudanças que estão sendo implementadas no Botafogo agora visam trazer de volta o Botafogo para um rumo que, no entendimento do John Textor, o Botafogo estava até o momento da saída do Luiz Castro. A primeira mudança, né, que eu quero mostrar para vocês é uma mudança de organograma. Então, vou colocar aqui para vocês, ó, o organograma. O Botafogo estava mais ou menos organizado dessa maneira. No começo da SAF, você tinha a primeira voz de comando, você tem, né, continua tendo a primeira voz de comando, que é o Textor. Ele tinha, na verdade, como representante dele imediato aqui no Brasil, o Tairo Arruda, e continua tendo. O Tairo Arruda ocupando, fazendo uma função naquela época, né, no começo da SAF, meio que interina e até, de certa forma, improvisada, de CEO, mas fazendo exatamente dentro daquilo que o Textor determinava, ou seja, nada da cabeça dele. E, teoricamente, né, na cadeia de comando, o Mazuco viria depois do Tairo Arruda. Só que, na prática, o que a gente viu foi, muitas vezes, Mazuco e Luiz Castro trabalhando lado a lado, mais ou menos no mesmo nível de hierarquia, e em alguns momentos, inclusive, o Castro até mais alto na hierarquia do que o Mazuco sendo responsável, o Castro sendo responsável por decisões muito importantes. Era assim que estava mais ou menos configurado o Botafogo naquela época. Aí tem a saída do Castro, essa configuração muda, aí sim o Mazuco passa a ser, né, o homem forte do futebol, o diretor executivo forte do futebol. As decisões que passam a ser tomadas a partir dali são muito mais decisões do Mazuco, né, do que de qualquer outra pessoa.
Obviamente, muito mais do Mazuco, mas sempre com a concordância, com a anuência do Textor, né? Sempre havia aquela coisa da reunião entre Textor, Mazuco e Tyro. Às vezes também o Alessandro Brito, né, como chefe de scout, ali reunidos, principalmente quando tinha questões de contratação de jogadores ou contratações de técnicos, o Alessandro Brito estava sempre envolvido. O que acontece, né, com a saída do Mazuco? A gente tem parece que uma reformulação mais ampla acontecendo no extracampo do Botafogo. E hoje a gente pode dizer, mais ou menos, tá, que a configuração do organograma do Botafogo está mais assim. O Textor está mais centralizado, né? As decisões mais importantes, mais fundamentais, continuam dependendo diretamente da voz de comando dele. Porém, o CEO, que hoje, teoricamente, é oficializado, responde como CEO pelo Botafogo, assina como CEO pelo Botafogo, que é o Tyro Arruda, ele, mesmo ocupando essa função oficial de CEO, ele ainda não tem autonomia para trabalhar como tal. Então, ou seja, o CEO de fato, né, do Botafogo continua sendo o Textor. O Alessandro Brito ganhou notoriedade, mas também ganhou um pouco mais de espaço nas decisões que são tomadas no Botafogo. E hoje ele vem ocupando de forma interina também o cargo do diretor executivo de futebol, que era do Mazuco, tá? E com a chegada do Arthur Jorge, a gente tem o Arthur Jorge com muito mais, digamos assim, autonomia, com mais carta branca, com mais responsabilidades e com mais atribuições do que todos os seus antecessores, com exceção do Luiz Castro. Ele tem mais autonomia e mais voz do que o Bruno Lage, muito mais do que o Lúcio Flávio, obviamente, e mais do que o Thiago Nunes, tá? E aqui eu deixei uma interrogação nesse último cantozinho aqui, porque o Botafogo está no mercado procurando um profissional para integrar o novo organograma, digamos assim, de gestão do futebol do Botafogo. E por que eu não usei o termo diretor executivo? Quem vem ocupando essa função, como eu disse anteriormente, é o Alessandro Brito. Mas nada indica que essa função vá continuar existindo no Botafogo. Muito provavelmente, e o próprio Alessandro Brito indica que ele se sente muito mais confortável como chefe do departamento de scout do Botafogo do que como ele é diretor do scout do Botafogo, do que como um diretor executivo de futebol, que tem atribuições muito específicas, como representação do Botafogo junto a federações, confederações, ele tem que pensar no desenho todo de como o futebol do Botafogo vai ser, que estilo de jogo vai ter. Isso tudo já não é mais atribuição do diretor executivo de futebol, já não era, na verdade, uma atribuição do próprio Mazuco, porque o próprio Textor definiu que tipo de jogo que ele quer, ou que estilo de jogo que ele quer. Ele quer um Botafogo dominante, ele quer um Botafogo agressivo, ele quer um Botafogo no ataque, mas ele quer um Botafogo que tenha controle do jogo. Então, ou seja, se é o Textor que está pensando isso, para que você vai ter um diretor executivo de futebol? De novo, isso é centralizado. Eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de juízo de valor. Você que está me assistindo aí pode achar que esse organograma, que essa configuração aqui é muito muito pouco ortodoxa para os padrões de gestão que a gente tem no Brasil e talvez também na literatura internacional, mas é o que é, tá? É o que está acontecendo no Botafogo. E esse nome e interrogação, por exemplo, que o Textor está procurando e não está sendo auxiliado, na verdade, pelo seu CEO, para vocês verem mais uma vez uma evidência de que o Tyro Arruda tem uma atuação muito limitada, que ele apenas assina como CEO, mas não executa como CEO, é que não é ele a pessoa responsável pela busca, né, de um diretor executivo ou desse profissional que está sendo buscado no mercado, mas sim o Michael Geringer, que era o antigo diretor executivo do Bayern, que se juntou à Eagle, né, nesse momento. Então pode ser que o Textor ache ou decida que você ter um diretor executivo de futebol na Eagle que possa, eventualmente,
dar uma atenção a um dos clubes da Eagle é melhor do que você ter um diretor executivo de futebol lotado especificamente em um clube. Então a gente volta para o organograma e a gente vai ver que esse nome em interrogação não é um diretor executivo de futebol, como já foi divulgado, inclusive na mídia, que o Botafogo, nesse momento, está à procura de um team manager, que é muito diferente de um diretor executivo de futebol. E um team manager, que inclusive até uma função, uma atribuição recente no futebol, já vem sendo bastante utilizado em alguns países europeus, em Portugal já vem sendo utilizado, ou seja, o próprio Arthur Jorge já tem a experiência de conviver com um team manager. Ele executa funções específicas de um diretor executivo de futebol, como você fazer o acompanhamento de todo o elenco do clube, do desenvolvimento de atletas da base, como eles estão vindo, de você perceber também como estão os atletas que estão lesionados, você fazer o acompanhamento médico de todos eles, assim também como você cuidar da logística, né, do futebol do clube, que é uma outra coisa extremamente importante, se você vai de voo fretado, se não vai e tal. Ou seja, eram coisas que o Mazuco fazia. Porém, como o Mazuco não tinha, na época do Castro, a autonomia sobre o futebol, porque o Castro tinha mais do que ele, o Mazuco funcionava muito mais já naquela época como team manager, embora, né, estivesse empregado como diretor executivo de futebol e sendo remunerado como diretor executivo de futebol. Na hierarquia do futebol, um team manager, que é essa posição que o Textor está buscando agora, ele teoricamente custa menos do que um diretor executivo de futebol. Então, com essa reconfiguração do organograma do Botafogo, a gente pode ver que já existe uma mudança sensível, na verdade, muito mais fidedigna ao funcionamento cotidiano do Botafogo do que o organograma anterior, onde as pessoas tinham suas funções, obviamente, mas elas tinham atribuições, mas não necessariamente executavam as suas atribuições como manda o job description, a descrição da função de cada um desses profissionais. Hoje parece que está muito mais fidedigno aquilo que o Botafogo realmente tem no seu cotidiano. De novo, não estou fazendo um juízo de valor. Você pode gostar ou não gostar. Você pode achar que há vários problemas de gestão nisso aqui. Por exemplo, eu acho que um CFO nesse organograma aqui deveria ter tanta importância quanto os outros profissionais que estão aqui. O Botafogo não tem um CFO, por exemplo. E tem, na verdade, um profissional que foi trazido, se eu não me engano, trabalhava no Vasco, que é um cara muito da contabilidade, mas está longe de ter as qualificações de um CFO. Tá? E estou falando isso só para dar um exemplo. Mas, enfim, é o que é o fato, é assim que o Botafogo trabalha hoje em dia. As primeiras mudanças já são sentidas, e as primeiras mudanças são sentidas dentro do campo, porque o que foi feito pelo Arthur Jorge nessas 2 semanas foi uma avaliação que teve que ser feita em tempo recorde, primeiro, do tamanho do elenco e da capacidade que esse elenco tem. E vou lembrar aqui que na entrevista coletiva do Arthur Jorge, ele fala muito, deixa eu voltar aqui para mim, ele fala muito, né, sobre a palavra equilíbrio. Então, o equilíbrio para ele precisa estar na maneira como a equipe joga, mas também precisa estar na maneira como o elenco está formatado. Então, a gente viu o Botafogo negociando até a janela. Hoje, por exemplo, no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, é na sexta-feira, no dia que fecha a janela. Dificilmente o Botafogo vai fazer alguma contratação. Se fizer, vocês vão ver aí nas inúmeras lives dos meus colegas, dos meus amigos, nos seus respectivos canais, as movimentações do Botafogo no mercado. Mas a tendência é muito mais de saída. O Botafogo emprestou e negociou jogadores nessa janela doméstica, o que a gente chama de janela doméstica. Quase um time inteiro de jogadores saíram do Botafogo, a maioria deles por empréstimo. E qual o objetivo disso? Fazer com que esses jogadores continuem jogando, tenham minutagem, porque eles não vão conseguir obter essas minutagens aqui no Botafogo, jogando no Botafogo, porque o elenco está, teoricamente, ou então dentro do entendimento do Arthur Jorge, grande demais, inchado demais e muito desequilibrado, o que é verdade também. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui, mais ou menos hoje, como é que está o entendimento do Arthur Jorge de como deve ser o elenco do Botafogo, dividido, na verdade, em 3 níveis diferentes. Logo no centro de tudo, vocês estão vendo o núcleo-chave.
E a gente está falando aqui de núcleo-chave de jogadores que são indispensáveis hoje para o Botafogo. Né? Se vocês olharem a escalação do Botafogo, as 3 escalações, as 3 primeiras escalações do Botafogo sob comando do Arthur Jorge, a gente consegue ter mais ou menos uma noção de quem são esses jogadores do núcleo-chave. Pelo menos são os jogadores que começaram a jogar jogando nos últimos 3 jogos. Obviamente que tem uma substituição e outra. Na vitória do Botafogo sobre o Atlético Goianiense, o Tiquinho ficou no banco, o que não significa que ele não seja um jogador-chave. Como o próprio Arthur Jorge explicou, no pós-jogo ele estava dosando o Tiquinho. E ele precisa fazer isso com o elenco todo, precisa dosar o elenco do Botafogo, porque, primeiro, a gente tem uma sequência absurda de jogos, segundo, você não tem tempo para treinar, terceiro, o desequilíbrio físico dos jogadores é gritante, tanto que a gente viu no segundo tempo, na metade do segundo tempo, quando o Arthur Jorge faz as alterações que precisava fazer, o time morre, né? Muitos jogadores, mesmo entrando no decorrer do segundo tempo, não conseguindo performar fisicamente no mesmo nível dos jogadores que começaram o jogo. Então, a gente pode já, inclusive, dizer que o critério físico tem sido fundamental na escolha dos 11 iniciais, né, do Botafogo, e depois o critério técnico também vem fazendo bastante diferença. O segundo grupo é o grupo de rotação. São jogadores que você tem como jogadores que são extremamente importantes para o grupo, porém não são jogadores com lugares cativos nos 11 iniciais. São jogadores que a gente vai ver quase que na maioria das vezes entrando, tá? Porém, não são jogadores que necessariamente vão ser a primeira escolha do técnico para começar jogando. Então, quando a gente fala de núcleo-chave, a gente deve estar falando algo em torno de 20 jogadores, um pouco mais, um pouco menos, mas na média 20 jogadores, ou seja, os 11 iniciais, mais 9 jogadores que ele costuma rotacionar com mais frequência nos jogos. Então a gente pode até dizer que um Botafogo ideal, hoje na cabeça do Arthur Jorge, deva ter algo em torno de 16 jogadores, 16, 17 jogadores que ele chama de jogadores titulares. Tá? Ele, inclusive, se refere ao Danilo Barbosa dessa forma, embora ele não tenha começado o jogo contra o Atlético Goianiense, na pergunta, inclusive, que foi feita para ele sobre a ausência do Danilo Barbosa no 11 inicial de ontem. Ou seja, já no sistema de rotação, a gente pode estar falando aí também daquilo que a gente chama de, teoricamente, time reserva, mas são jogadores que estão aptos, né, a entrarem no time e não alterar muito o sistema de jogo, ou então manter o mesmo nível técnico, mesmo que você altere o nível tático, mesmo que você altere o padrão tático, mas eles mantêm o nível técnico. Esse é o grupo de rotação do Botafogo. Só no núcleo-chave e núcleo de rotação, a gente está falando de algo em torno de 24, 25 jogadores. E então sobram os jogadores de franja. Jogadores de franja geralmente são compostos de jogadores muito jovens que vêm das divisões de base do Botafogo. Eu posso estar falando do Cauê, eu posso estar falando do Diego Hernandes, por exemplo, que até o momento que eu estava gravando, ele ainda estava no Botafogo. Não sei se ele vai ser negociado ainda nessa janela doméstica. A gente está falando aqui de jogadores como o próprio Cauê, Cauã, aliás, na zaga, e também o Yarlen, né? Por que não? O Yarlen hoje ele é um jogador de franja no Botafogo, embora ele já estivesse no banco de reservas contra o Atlético Goianiense. Mas são jogadores que eventualmente você vai introduzindo no time, às vezes você só relaciona para o jogo, porque é importante o cara estar ambientado, né, no futebol profissional, nos bastidores do futebol profissional, na preparação para um jogo. Isso faz muita diferença, principalmente para esses jovens. E também, como jogadores franja, a gente pode considerar jogadores que não estão na prioridade do técnico e que podem muito bem serem negociados eventualmente na próxima janela de transferência, ou jogadores que realmente não conseguem se adaptar ao sistema de jogo ou às exigências físicas do jogo que o Arthur Jorge vem implementando no Botafogo. Então a gente chega nesse seguinte elenco aqui que a gente pode dizer. Nesses jogadores que vocês vão ver aqui, nesse momento, eu estou, na maioria dos casos aqui, me referindo aos jogadores de núcleo, né, o núcleo-chave, e também de rotação, e um ou outro jogador de franja. Se eu não me engano, contando aqui, deve ter uns 27, 28 jogadores aqui nessa listagem aqui, que dá uma ideia para vocês legal de como está o elenco do Botafogo hoje e o quão desequilibrado ele está, e onde justamente que o Botafogo vai precisar atuar muito na janela de transferência, e o que dá para fazer de maneira improvisada até lá
né, mesmo comprometendo a capacidade física, a capacidade técnica e a capacidade tática do Botafogo, mas pelo menos para a gente não passar tanto perrengue quanto a gente acha que vai passar. Gatito, John e Raul são os 3 goleiros, né, básicos, né, que a gente pode dizer. Alter e Pablo são os 2 zagueiros pela direita, que a gente diz que estão na preferência, digamos assim, do técnico. Barbosa, Segovia e Bastos. O Bastos eu vou sempre deixar como coringa, porque ele pode jogar tanto pela direita quanto pela esquerda. Ou seja, na verdade, nós temos 5 zagueiros que estão ali nos 2 grupos principais, no grupo de jogadores-chave e de jogadores de rotação. Soares, Ponte e Rafael, aqui nesse grupo aqui, eu diria para vocês que Ponte e Soares são os 2 jogadores, primeiro, de jogadores-chave e jogador de rotação. Eu diria para vocês hoje que o Rafael já começa a ganhar status de jogador de franja. Eu tenho hoje muitas dúvidas que o Rafael consiga chegar até o final do ano no Botafogo. Muito por conta da questão física. Tá? Eu tenho muitas dúvidas que ele consiga chegar. Não estou torcendo contra ele, não estou criticando o Rafael de qualquer maneira, mas ele está, obviamente, sob dúvida por causa da condição física dele. E do lado esquerdo, Marçal e Hugo, que é o que a gente tem. Eu propositalmente não coloquei o David nessa situação aqui, porque também considero o David um jogador franja, um jogador muito jovem. Para falar a verdade, eu não gostei das atuações do David, o que não significa que ele não venha me surpreender ou venha ganhar uma oportunidade de jogar bem. Ele é jovem, né? E eu sei que o Arthur Jorge gosta de jogadores jovens também. Mas hoje, na verdade, a gente vê que talvez a lateral esquerda do Botafogo seja o ponto mais crítico da equipe. Por quê? Porque, na verdade, com condições de jogo mesmo, inteiro para jogar, a gente só tem o Hugo. O Marçal também, assim como o Rafael, é um jogador que me levanta muitas dúvidas com relação à capacidade física de se adaptar fisicamente ao sistema de jogo do Arthur Jorge. Tanto é que, nesse sistema, os laterais precisam o tempo todo ir e voltar, subir e descer no campo, inclusive trocando de direção, jogando muito, né, pelas laterais, pelas extremas, subindo, porque os pontas, ditos pontas do Botafogo, estão jogando de forma mais afunilada, mais centralizada, mais pelos corredores centrais, como é o caso do Júnior Santos e do Luiz Henrique, que a gente viu isso acontecendo com muita frequência contra o Atlético Goianiense. Então, para que os jogadores consigam subir, né, com toda essa intensidade, consigam voltar para recompor também, é necessário que esses jogadores estejam na ponta dos cascos, fisicamente falando. Hugo, ele até consegue, mas o Hugo tem deficiências muito graves no que diz respeito à marcação. Ponte, por exemplo, também tem dificuldades com marcação, mas você já viu, tanto inclusive pelo gol que ele marcou, que a inteligência tática dele pode fazer muita diferença. É um garoto também que pode fazer muita diferença. Então, você ter jovens jogadores com muita aptidão física jogando nas laterais, me parece que seja a aposta do Arthur Jorge. Também me surpreenderia se o Marçal chegar até o final do ano no Botafogo. Eu diria para vocês hoje que o Marçal está no limiar entre um jogador de rotação e um jogador de franja. Então, pode ser que o Marçal, na janela de julho, por exemplo, se ele não sair, ele se torne de vez um jogador franja no Botafogo pela fragilidade física que ele apresenta nos últimos tempos. E aí, a gente vai para o setor mais preenchido do Botafogo, mais cheio do Botafogo, que inclusive vai se encher mais, né, com a chegada do Alan no meio do ano. Porém, o que nós temos hoje é que nós temos, talvez, para a mesma posição, Marlon, Tietê, PK e Cauê. Talvez o Cauê mais ou menos na mesma posição que o Gregory, porém eu vejo o Cauê se desenvolvendo para se tornar um jogador com características parecidas com a do Tietê. Eu não sei por que eu estou dizendo isso hoje, mas é muito mais um palpite, muito mais um feeling que eu tenho do que realmente baseado em tudo que eu tenho visto dele jogando. Mas eu tendo a achar que o Cauê tende a crescer para se tornar um jogador muito técnico, mas um jogador também de muita intensidade. E você tem outros jogadores com a característica de Eduardo e Romero, e aí eu vou separar esses dois. Acredito que o Romero tem a capacidade de jogar muito mais como um segundo volante e às vezes também jogando como um avançado, um jogador de mais avançado, jogando pelos lados do campo, do mesmo jeito que o Savarino joga, porém em lados opostos, do que como um meia central, um meia número 10, que aliás
não vejo o Arthur Jorge utilizando jogadores nesse sentido. E por causa disso, o Eduardo, às vezes, inclusive, revezando com o Tiquinho, jogando, inclusive, como centroavante. Aí muita gente vai achar, pô, mas isso não é o ideal. Obviamente que não é o ideal, mas é a maneira que o Eduardo vai encontrar para conseguir jogar no time do Arthur Jorge, ou então vai ser muito difícil ele conseguir se encaixar nesse sistema de jogo. E o Danilo Barbosa e o Gregory, né? E o Danilo Barbosa eu vou colocar ele aqui também como Coringa. Gente, é importante você ter jogadores que faça mais de uma função. Por isso que o Hugo hoje é o único lateral esquerdo de ofício, mas você pode eventualmente, na falta do Hugo e também numa possível e eventual falta do Marçal por problemas físicos, você ainda pode ter o Segovia ali. Eu confiaria hoje mais no Segovia do que no David, tá? E o Danilo Barbosa também podendo ser utilizado tanto como um volante, né, o primeiro volante, o volante de saída, o volante não, eu não gosto de dizer de contenção, porque para o Arthur Jorge não existe só isso, mas um volante de mais cobertura e um volante também que dá mais proteção à zaga. E também jogando como zagueiro. Eventualmente jogando como zagueiro, tanto é que ele entrou contra o Cruzeiro para jogar como zagueiro, mesmo que tenha sido numa situação muito específica da expulsão do Barbosa. Mas o Danilo Barbosa é um jogador extremamente importante. Ele é um daqueles jogadores que a gente pode colocar no núcleo principal, núcleo-chave do Botafogo. E aí na frente, a gente sabe, a gente vai ter o Igor Jesus chegando também no meio do ano, e a gente tem o Tiquinho, o Matheus Nascimento, o Matheus que até então vinha fazendo uma partida razoável e parecia que estava ganhando confiança até se contundir. Júnior Santos, Luiz Henrique e Arlen, Júnior Santos e Luiz Henrique jogando pelos corredores centrais, não são pontas, Botafogo não joga no 4-2-4, cuidado com essa opinião, cuidado com essa avaliação, recomendo muito que vocês assistam um programa do Fabiano Bandeira, onde ele aponta claramente que o Botafogo não joga num 4-2-4, quem está falando isso está falando, tá te informando de maneira errada, está analisando de maneira errada, porque a configuração dos jogadores em campo não corresponde ao título que esses jogadores levam. São 4 atacantes, logo o Botafogo joga com 4 defensores, 2 volantes e 4 atacantes, 4-2-4. Não, não é assim que você analisa. Você analisa baseado naquilo que o jogador está produzindo em campo, da maneira como o jogador se posiciona em campo. O Botafogo joga num 4-4-2, que, aliás, é o sistema que voltou para ficar. É o novo sistema da moda. O futebol, na verdade, ele dá voltas, é cíclico. Muitas equipes no futebol mundial e, inclusive, no futebol brasileiro já estão jogando novamente no 4-4-2, porém, a utilização dos 4 jogadores no meio de campo e as características dos jogadores no meio de campo estão mudando completamente, não são necessariamente um quadrado, aquela coisa estanque, fixa, de jogadores destrutivos, não, pelo contrário. O Manchester City, inclusive, joga no 4-4-2, porém, com 5 jogadores extremamente agressivos, fazendo com que todas as áreas, né, de ataque sejam hiperpopulados, né? Jefinho e Savarino também, pelo outro lado, os dois entregando coisas diferentes. Eu tenho para mim aqui que esses dois jogadores hoje têm comprometido muito mais, né? Têm deixado de entregar muito mais e logo o Botafogo pode ter que pensar ou repensar a possibilidade de você ter outros nomes, né, para formar esse sistema de jogo do Arthur Jorge, que ele opta realmente, ele quer um estilo de jogo extremamente agressivo, ele quer um estilo de jogo onde você tenha controle também, mas principalmente que ele seja muito bem equilibrado, que é uma palavra que ele falou muito na apresentação dele aquele dia na Botafogo TV, beleza? Então, a gente pôde ver isso acontecendo contra o Atlético Goianiense, a gente já vê alguma evolução do Botafogo, principalmente no que diz respeito à maneira como o Botafogo produziu no primeiro tempo com seu sistema de ataque. O Botafogo poderia ter feito mais gols, o Botafogo até o começo do segundo tempo poderia ter matado o jogo se não tivesse, por exemplo, errado tecnicamente em lances que, teoricamente, o Botafogo não deveria mais estar errando. Vamos lembrar, o Botafogo cai muito fisicamente, abril para o Botafogo tem sido, na verdade, o janeiro. O trabalho está quase que recomeçando do zero e a gente vai ver ainda o Botafogo oscilando demais e a gente vai ver o Botafogo, às vezes, em determinados momentos, fazendo jogadas maravilhosas, tendo momentos maravilhosos durante o jogo e também, quando começa a cair fisicamente, começa também, por consequência, cair tecnicamente. A gente começa a ver jogadores errando coisas que não eram mais para estar errando. Mas tudo faz parte do desenvolvimento, tudo faz parte das mudanças que estão ocorrendo,
tanto fora de campo do Botafogo, quanto dentro de campo do Botafogo, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, eu peço para você não esquecer, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e também acione o sininho aí para que você receba o conteúdo de todos os novos conteúdos que eu colocar aqui no canal. Flechada do Caboclo de hoje. A flechada do Caboclo de hoje vai para o Jefinho, infelizmente. Jefinho que, né, foi mal, na minha opinião, contra o Cruzeiro e foi muito mal, né, no jogo contra o Atlético Goianiense. Está precisando realmente entender que o futebol precisa ser um esporte de muito mais entrega, precisa ser um esporte onde você precisa pensar muito mais e precisa ser um esporte onde você precisa errar muito menos, porque um erro como o cometido contra o Cruzeiro custou o resultado. Ontem, por exemplo, contra o Atlético Goianiense, né, a quantidade de passes errados, a quantidade de erros, a quantidade de decisões tomadas de forma equivocada foram muito, mas muito além, né, do aceitável para um jogador que a gente sabe que ele tem qualidade. Então, o Jefinho levou a flechada de hoje. Tem que melhorar muito, beleza? Se você gosta do meu trabalho, se você quer apoiar meu trabalho, manda um pix para mim, canaldocaboclo@gmail.com. Eu vou ficando por aqui, porque se tem bambu, tem flecha. Um grande abraço. Tchau.